Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Como é impossível deixar de ser o que são? Os demônios travam uma luta em seu interior, o que lhes ocasiona terrível sofrimento, sendo que tudo o que fazem está em oposição a si mesmos. Por esse motivo, têm de mentir sempre para si todos os que os acompanham. Se existem seres ilusórios, são justamente Lúcifer e seus aficionados, que desejam ser alguma coisa diferente e não são nada. Não podemos deixar de ser o que somos, senão não existiríamos. Mas o que tem acontecido em conluio com os demônios é que rejeitamos ser o que somos verdadeiramente, para nos tornarmos menos seres, até nos apagarmos totalmente com a morte, restando ainda uma última possibilidade dessa aceitação, se na eternidade conseguirmos corrigir as falhas do ser, pelo menos com a ajuda dos elementos exteriores. Então, é importante estar estudando essa parte para nos conscientizarmos sobre os demônios, os espíritos inferiores. E vamos ver na próxima aula o A7, capítulo A7, na página 19. À medida que estudamos, vamos nos tornar conscientes da luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que assim seja. Vamos ler agora, dando continuidade, um trecho do livro Psicoterapia e Exorcismo. Estamos no capítulo A6, na página 18. O fundamento do processo patológico está no fato de que o ser humano, copiando o diabólico, não aceita ser o que é e também não quer ter só o que tem. Essa é a origem de todos os males que avassalam a humanidade e o reino dos diabos, para não dizer o interior dos homens e dos demônios. Posso afirmar que até os demônios conservam algum bem na base, senão não existiriam, pois qualquer coisa que exista é baseada na perfeição da criação divina. E como os anjos e seres humanos são indestrutíveis, conservam algum fundamento, são que entra em atrito com a escolha da existência deformada e negada que surge no interior de cada um, nessa agonia denominada de inferno. Não podemos nos esquecer que, por pior que seja a delinquência, o ser humano e o diabólico sabem que estão praticando algum erro que inferniza a si próprios. Então, perceber que a influência dos espíritos maus se faz de uma forma muito real e presente. Vamos cuidar bem de nossas vidas, vivendo num processo de libertação, de abertura dos caminhos. O importante mesmo é conscientizar-se. Se nós estamos sendo bons, se nós estamos errando, e a consciência mostra. Tudo que a consciência mostrar é necessário executar. Assim estaremos dentro da luz. Boa tarde a todos, somos a Casa de Lakshmi e vamos continuar a leitura do Dr. Norberto Kepp, o livro Psicoterapia e Exorcismo. Estamos no capítulo A6, na página 17.
O século XX contemplou a pseudo-glória dos anjos dissidentes e, em seu final, a sua perda, usando os Estados Unidos quando receberam o sobrinho de Freud, Bernet, que deturpou a psicanálise do tio, afirmando que o povo deveria ter liberdade para realizar o bem e o mal, se quisesse obter saúde e normalidade. A ideia inicial de Lúcifer, que imaginou que poderia estar acima do Criador, parece um espetáculo circense, quando o cômico diz ao seu interlocutor que ele faz tudo melhor, à semelhança de uma formiga que pudesse criar um elefante ou construir uma roda quadrada. Esse pensamento inundou a civilização, que desenvolveu o conceito de total liberdade para realizar o que pode e o que não pode, o bem e o mal, o possível e o impossível, o que existe e o não existente. E o mais curioso ainda é a sua enorme fúria quando não consegue criar o que não pode. Não existe ser algum que seja mais imbecil do que Lúcifer, que se tornou o modelo único do que não se deve fazer, exatamente ao contrário de nós, quando temos virtude de realizar totalmente a vontade do ser divino, que é a verdadeira, de acordo com a realidade. Então, é importante refletir sobre essa leitura para saber de forma correta como que podemos seguir a luz de Cristo, como podemos melhorar o nosso intercâmbio com o bem, com a luz, com o amor e a verdade. Agora, reflitamos sobre esse texto, vamos nos interiorizar, orar para Jesus e meditar. Namastê. Vamos dar continuidade à leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estamos agora no capítulo A6, da página 17. O título é Os Demônios são Anjos Fracassados. A grande atividade do demônio é afastar o ser humano do bem, como também faz consigo próprio. Por esse motivo, ele é terrivelmente monótono e sem graça, cansativo e desagradável de companhia. Pode ser que o inferno seja bem ao contrário do que sempre foi imaginado. Um local onde falta tudo, absoluta carência de qualquer estímulo ou ânimo, mais ou menos como que os graves doentes mentais apresentam nas internações dos hospitais psiquiátricos, onde só existe desconfiança, lamentações e brigas, ataques mútuos e paralisias. O inferno já é mostrado aqui mesmo, neste mundo, assim, pela própria escolha do ser humano. Posso afirmar que aceitar a orientação de Lúcifer e seus seguidores é acolher o fracasso que eles tiveram, ao deixar o incrível bem que usufruíam. O que é desgostoso é o fato desses espíritos malignos não desgrudarem das pessoas, dos seres humanos, porque um pouco do alívio ainda que sentem é sugando a energia que recebemos nessa existência de Deus. O verdadeiro sucesso é sempre uma dádiva divina. Então vamos nos cuidar, vamos nos ligar à essência divina para afastar de nós qualquer sombra. A luz bendita do Pai viva em nós, nos protegendo, nos iluminando, afastando de nós todo o mal. Que a força da luz, que a força da natureza, do amor universal, esteja conosco eternamente, eternamente. Que nossas consciências fiquem alertas e assim afastaremos de nós todo o mal.
Que o bem, a paz, a saúde e a alegria vibrem em nossos corações para sempre, para sempre. Namastê. Acompanhe este livro, que é de grande importância. Vamos ler agora sobre a psicose e possessão, são fatores semelhantes, do A5, página 15. A descoberta científica da junção entre a psicose e a possessão abre-nos o caminho para a resolução de todos os conhecimentos ocultos que jaziam escondidos da existência humana. Todo cientista que não sabia de inúmeras questões em outros setores tem agora a possibilidade de compreendê-las, usá-las e resolvê-las. A primeira noção que devemos ter é de que o ser humano e a sociedade estão tortos em suas estruturas, motivos de ambos fracassarem em suas atuações. A partir daí, somos obrigados a desenvolver essa consciência para nos ajudar nessa tarefa. Posso dizer que a verdadeira medicina teria de incluir principalmente o exorcismo como sendo o fator básico da origem de todas as doenças, razão pela qual Jesus Cristo vivia o tempo todo de sua vida terrena, exorcizando e orientando seus ouvintes sobre os elementos fundamentais da existência, mesmo que até hoje a maior parte dos seres humanos não concorde com ele, por causa da inversão em que vivem, se apegando aos pecados que a ciência denomina de patologia. Praticamente vivemos no mundo sobrenatural demoníaco, motivo pelo qual todo tratamento psicanalítico ou médico, se não houver essa consciência, acaba sendo engolfado patologicamente por ele. Neste caso, temos de ser gratos aos escritores que desenvolveram seus trabalhos a respeito da conduta dos vampiros, Dráculas e do Frankenstein, que nos forneceram os verdadeiros conhecimentos sobre a atuação de Lúcifer e seus sequazes em nosso planeta Terra. Vamos dizer que essa percepção é a mais próxima de Deus Filho, que, como sabemos, possui uma capacidade muito acima de qualquer pessoa. Ele não disse que ainda poderia haver mais conhecimentos do que ele trouxe? É absolutamente impossível entender o ser humano e sua civilização se não houver conhecimento dos demônios e suas atitudes, pois nosso planeta foi, desde o início, colonizado por habitantes já decaídos no tempo e espaço. Toda a humanidade está possuída pelos demônios. A questão que se impõe é qual grau de possessão de cada pessoa sofre. Vivemos no sobrenatural negativo, porque deixamos a união natural com o nosso Criador, enganados que fomos pelos anjos decaídos, mas podemos ainda escolher de que lado desejamos ficar. Este é o motivo da segunda pessoa da Trindade Divina ter descido entre nós para nos conscientizar sobre essa possibilidade de escolha, desde que temos total e absoluta liberdade nesse sentido. Esse texto é maravilhoso. É importante termos consciência e melhorarmos cada vez mais nossas atitudes e tudo que nos cerca. Na próxima aula veremos os demônios, que são anjos fracassados, o A6, que fica na página 17. Este livro é muito importante de ser lido, escrito pelo Dr. Norberto Kepp. Veja esse texto mais de uma vez. Boa tarde a todos. Vamos ler agora o livro do Dr. Norberto Kepp, no capítulo A5. Psicose e possessão são fatores semelhantes, página 15. Quando uma pessoa comete algum crime, geralmente seu advogado procura saber se não é o resultado de doença mental, para justificar o delito de seu cliente e colocá-lo como não culpado, como se não fosse ele que houvesse praticado a falta.
Note o leitor que a própria advocacia tem a intuição de que o ser humano pode ser levado a uma atitude delituosa por outro ser que o doutrina. O casuístico procura saber se o criminoso não foi até a vítima de um agente estranho, mesmo que fosse parente próximo, amigo ou ambiente maléfico. Poucas vezes coloca a vontade do delinquente agindo. Essa antiga lei jurídica acompanha a ideia geral da sociedade, que desenvolveu o conceito de que o ser humano sofre de um mal que vem do mundo exterior e não da sua própria vontade, arruinada também pelas circunstâncias sociais, inclusive leis invertidas inventadas pelos juristas. Então é importante focalizarmos esse texto para sabermos que as pessoas teriam que estar vendo o seu interior, estar vendo a questão da sua vontade e ser sincero a respeito do crime que aquele indivíduo praticou. Então, precisamos estar bem conscientes de cada situação. Vamos nos concentrar nesse texto e ouvi-lo várias vezes. Namastê. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi e vamos dar continuidade ao livro Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Kepp. Lendo na página 3 do opúsculo O Último Exorcista, de Gabriele Amorce, diz que, após ser padre, teve a primeira vez contato com o demônio, como se tivesse passado toda a sua vida anterior longe dele. Trata-se de um pensamento delirante que a maior parte dos indivíduos leigos possui, de que os malignos, só frequentam os castelos e regiões especiais. Todo ser em sua origem é verdadeiro, belo, bom e único. Mas se houver alguma interferência, com a sua negação, omissão e deturpação, perderá em grande parte a sua condição essencial. Por exemplo, quando Isaac Newton colocou sua fórmula de ação e contração, estava invalidando a autêntica física, justamente devido a anular o ser, ajudando os demônios a entrar no planeta. O célebre físico inglês fez a física da vontade do demônio. Tanto os religiosos exorcistas como os médicos psiquiatras, trabalhando só em seus setores, erram na avaliação das doenças mentais, devido à mistura de seus sintomas orgânicos e espirituais. Podemos também dizer que qualquer patologia carrega ambos os fatores, porque temos os dois elementos, o corpo e o espírito. Daí a necessidade de estender tal conhecimento a todos os fatores patológicos. As faculdades de medicina e teologia precisam urgentemente acolher esses dois aspectos sobre os males humanos, se quiserem entender e tratar os seres humanos, pois sofremos os reveses desses dois aspectos. O dividido engana, porque quebra o que é inteiro, obrigando o pesquisador a redividir o que não é divisível. Então, é importante a pessoa perceber as interferências malignas. Então, agora, na próxima aula, entramos no capítulo A5, na página 15. Procure se concentrar sempre em Deus e em situações de perigo. Ore e peça auxílio dos espíritos superiores, infinitos e maravilhosos. Fica com Deus. Namastê. Vamos continuar nossas leituras. O livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Também estamos lendo esse livro de ponto a ponto.
de trecho em trecho. Capítulo 4, O Médico da Alma, página 49. Alguns especialistas mais exaltados chegam a dizer que a verdadeira medicina é a psicanálise e criam uma polêmica em torno da primeira origem sobre as doenças, como na velha frase: quem existiu primeiro, a galinha ou o ovo? Ao contrário, muitos médicos procuram encontrar a causa da neurose na química orgânica, à semelhança de muitos psiquiatras com as psicoses. Provavelmente exista essa discussão pela dificuldade de se admitir no ser humano um princípio não sensorial que é o psiquismo. Evidentemente, não quero incorrer no erro platônico de admitir entidades distintas na formação do homem, mas psique e corpo funcionam como um todo, recebendo influência mútua. Por este motivo, quando um cirurgião elimina um foco infeccioso, o indivíduo se sente mais calmo, ou quando tem o seu problema neurótico resolvido, elimina concomitantemente as doenças orgânicas. Mas nenhum mal psicológico poderá ser eliminado definitivamente pelo bisturi e pelos remédios, assim como na existência de um comprometimento físico, o medicamento tem o seu valor inestimável. Assim como não se vai ao médico quando se está são, nenhuma pessoa procura o psicanalista sem ser portador de sintomas que o façam sofrer. Em alguns países, como nos Estados Unidos da América, existe a tendência de procurar o psicanalista por anobismo. É exceção, como vemos. Assim como não se vai ao médico quando se está são, nenhuma pessoa procura o psicanalista sem ser portador de sintomas que o façam sofrer. Não foi ainda criada uma medicina preventiva da alma que funcione satisfatoriamente. Deste modo, somente o indivíduo realmente doente vai ao especialista. E quando chegou a este ponto, precisa realmente de um ou senão dos dois tipos de tratamento. De modo geral, é inútil aconselhar ao portador de uma úlcera, de bronquite, etc., que faça uma psicanálise. O mal orgânico é o agudo e desvia toda a sua atenção. E não apenas por isso, mas através dele, o doente encontrou afeto e proteção que sempre quis e não consegue admitir a possibilidade de sair de tal situação. Neste caso, como poderia o analista agir e levá-lo justamente ao contrário do que ele deseja? Os leitores poderão notar que, no sentido em que estamos nos desenvolvendo, a neurose constitui, no primeiro fator etiológico de todas as doenças psíquicas ou orgânicas. O leigo
em psicanálise, acha que a finalidade primordial desse tratamento é tornar o indivíduo bonzinho. Evidentemente, isso seria aumentar o processo neurótico, desde que forçaria um recalque maior, fator responsável pela doença. A psicanálise visa muito mais tornar o indivíduo autêntico, veraz em suas iniciativas, livre e sincero, o mais espontâneo possível. Sua finalidade não é a de tornar os homens santos, mas simplesmente criaturas que têm consciência de sua função, de seus impulsos e vontade. A sociedade é hipócrita e está em crise porque finge demais. Não conseguimos mais aceitar esse estado de coisas e por isso vamos ao fundo em nossas análises até que a verdade surja, mesmo que doa. Toda nossa conduta é condicionada nos recalques. Vamos de uma vez ter a coragem de abrir os olhos para ver e apontar a realidade. Não adianta mudar apenas os aspectos externos, cabelo, vestuário ou automóvel. Vamos diretamente ao problema para resolvê-lo. Esta é a função do psicanalista, o médico da alma, que não pode viver na mentira. Sabemos que não é pequeno o número de pessoas que provaram que procuram os balneários, os alimentos mais recomendados pelos nutricionistas, e estão dispostos a ingerir qualquer remédio, caso possa conservar sua mocidade por mais tempo. Todos os meios físicos são procurados, e o principal, aquele que de fato é o verdadeiro responsável pela beleza e juventude do corpo, não é manipulado. A alma com todas as suas manifestações. O indivíduo pode ser um Adonis ou uma Vênus, porque 30, 40 ou 50 anos, ou pelo contrário, uma bruxa ou um animal feroz aos 20, caso dê ênfase aos fatores positivos ou negativos de sua vida psíquica. Os cuidados com a alma não favorecem apenas a saúde orgânica, mas traz maior perfeição ao corpo. O equilíbrio psíquico aperfeiçoa o físico. O psicanalista não é, no entanto, um indivíduo perfeito. O analisando tem a tendência de achar que ele é o protótipo humano que existe sobre a face da Terra, mas porque deseja ter um substituto do Pai, sem defeito algum, somente assim se sentirá mais seguro e tranquilo. O psicanalista é apenas menos neurótico do que o comum dos homens. Vamos supor que ele tenha corrigido 80% dos seus distúrbios psíquicos. Então poderá se considerar como excelentemente bem dotado. 20% de problemas neuróticos é uma garantia para toda a conduta. O psicanalista nem sempre é um médico ou um psicólogo. Pessoas formadas que sejam analisadas segundo o tempo exigido pelas várias escolas, sejam aceitos e frequentem as reuniões de formação. O psicanalista pode ser
ateu ou religioso. A ciência não usa dos dados da fé. No entanto, pela minha experiência, acho que os espiritualistas levam grande vantagem sobre os outros, inclusive no respeito ao tipo de crença ou ao ateísmo dos seus clientes. Além do mais, a psicologia moderna está valorizando os elementos oriundos das outras tendências, sejam os voluntariosos ou os intelectuais. A libertação aos laços instintivos neuróticos leva sempre a uma aceitação dessa ampla realidade. As leis com as quais o psicanalista lida são atinentes ao ser humano. Deste modo, ele não pode ser superado, ele não pode ser supersticioso e tem que visar sempre os motivos interiores de qualquer ação. Por exemplo, a oração usada pelas religiões é analisada pelos especialistas em psicanálise como um processo interior que poderá levar o indivíduo a tais transformações, inclusive as de âmbito somático. Por esse motivo, quando há uma autêntica fé numa pessoa ou num grupo, toda a sociedade se beneficiará. Então, vamos refletir sobre esses pontos que se fala sobre o psicanalista, sobre os estudos sobre a fé, que isso é bem importante para todos nós. À medida que estudamos, vamos avançando os aspectos profundos de nossa alma. Isso vai nos ajudar e vai nos preparar. A força divina de nosso ser se manifesta em cada momento, em cada instante. E assim, só desta forma, nós nos libertaremos com a consciência presente. Namastê. Todos somos a Casa de Lakshmi e vamos continuar o livro do Dr. Norberto, que é Psicoterapia e Exorcismo. Cada dia lemos um trecho e depois, então, nós pedimos a reflexão de todos para que tudo melhore e para que avancemos no caminho da luz. Estamos agora na página 12 do A3. Posso afirmar cientificamente que o ser humano aprendeu com os demônios a colocar fora de si mesmo a origem de todos os problemas e também a possibilidade da saúde. Este é o motivo por que os maus espíritos não querem desgrudar de suas presas, que somos nós. Eles realizam um incrível malabarismo para provar que os seres humanos necessitam deles, pois dependem dos seres viventes, homens, animais e até minerais, que carregam ainda um pouco de energia divina ou escalar, segundo Tesla, para sentirem algum alívio de suas condutas estabanadas. E esse argumento que usam é que nós precisamos desses seres malignos que já não têm nada para oferecer, a não ser os seus delírios ameaçantes de castigos imaginários, para lançarem suas teias enfraquecidas os ingênuos e ignorantes que acreditam neles, pois o grande mal vem deles, que sugam a energia divina que nos sustenta e eles destroem. Mesmo que o psiquiatra e o religioso não saibam, o médico também está praticando exorcismo e o exorcista algum trabalho terapêutico existe. E o exorcista, algum trabalho terapêutico. Existe semelhança entre os sintomas orgânicos e os chamados demoníacos, a tal ponto que, só pelo conhecimento das psicoses, será possível saber como os diabos agem, porque são idênticos.
Eu próprio sempre notei que os sentimentos e ideias de Lúcifer são semelhantes aos dos esquizoparanoides internados nos hospitais, sendo uma pena não se conseguir fazer o mesmo com esse ex-anjo descontrolado, que agora pode ser denominado de angeluco, isto é, anjo desvairado. Então, precisamos saber que a prática do bem é que nos alivia dessas interferências que são demoníacas e que a luz bendita que nos protege é que nos alivia. Precisamos nos concentrar bem e avaliar tudo que fazemos e termos ações boas, belas e verdadeiras, como diz o Dr. Norberto Kepp, meditar e orar. Narayana, 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 Narayana,
Assista Dicas para Paz, sem anúncios e turma sem interrupções. Teste YouTube Premium grátis.
Shiva Hare Ram, Hare Ram, Shiva 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 Hare Hare Shiva Shiva Hare Ram, Hare Ram, Shiva Shiva Hare Hare Shiva Shiva Hare Ram, Hare Ram, Shiva Shiva Hare Hare Shiva Shiva Hare Ram, Hare Ram, Shiva Shiva Jaya Jaya Yesu Kristaya Jaya Jaya Yesu Kristaya. Todos somos a Casa de Lakshmi e vamos continuar no livro do Dr. Norberto, que é Psicoterapia e Exorcismo. Cada dia lemos um trecho e depois, então, nós pedimos a reflexão de todos para que tudo melhore e para que avancemos no caminho da luz. Estamos agora na página 12 do A3. Posso afirmar cientificamente que o ser humano aprendeu com os demônios a colocar fora de si mesmo a origem de todos os problemas e também a possibilidade da saúde. Este é o motivo por que os maus espíritos não querem desgrudar de suas presas, que somos nós. Eles realizam um incrível malabarismo para provar que os seres humanos necessitam deles, pois dependem dos seres viventes, homens, animais e até minerais, que carregam ainda um pouco de energia divina ou escalar, segundo Tesla, para sentirem algum alívio de suas condutas estabanadas. E esse argumento que usam é que nós precisamos desses seres malignos que já não têm nada para oferecer, a não ser os seus delírios ameaçantes de castigos imaginários, para lançarem suas teias enfraquecidas os ingênuos e ignorantes que acreditam neles, pois o grande mal vem deles, que sugam a energia divina que nos sustenta e eles destroem. Mesmo que o psiquiatra e o religioso não saibam, o médico também está praticando exorcismo e o exorcista algum trabalho terapêutico existe. E o exorcista, algum trabalho terapêutico. Existe semelhança entre os sintomas orgânicos e os chamados demoníacos, a tal ponto que, só pelo conhecimento das psicoses, será possível saber como os diabos agem, porque são idênticos. Eu próprio sempre notei que os sentimentos e ideias de Lúcifer são semelhantes aos dos esquizoparanoides internados nos hospitais, sendo uma pena não se conseguir fazer o mesmo com esse ex-anjo descontrolado, que agora pode ser denominado de angeluco, isto é, anjo desvairado.
Então, precisamos saber que a prática do bem é que nos alivia dessas interferências que são demoníacas e que a luz bendita que nos protege é que nos alivia. Precisamos nos concentrar bem e avaliar tudo que fazemos e termos ações boas, belas e verdadeiras, como diz o Dr. Norberto Kepp, meditar e orar. Um minutinho só. Vamos ouvir agora o livro Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Kepp. É um trecho da página 11 a 3. Psicoterapia e exorcismo se combinam mutuamente. Richard Gallagher, de Psiquiatria da Clínica de Nova York, do Colégio Medical, afirmou que alguns clientes que fazem objetos voarem, falam línguas estranhas e têm levitação, certamente eram possessos. Artigos do livro dele sobre o demônio. O psiquiatra acredita no diabo, página 1. Notem os leitores que existem pessoas que realizam tais proezas e não precisam estar possessas necessariamente, pois têm dons naturais que as levam a isto. Mas existem também outras que são possuídas pelos malignos. Essas divisões que fazem os exorcistas e os médicos não são absolutamente comprováveis, mas, pelo meu trabalho, admito que ambos os casos são doentes e demoníacos. Se é mais um na quantidade ou outro, é só questão de análise. Posso dizer que não existe patologia, nem que não haja também as mãos dos satãs, assim como uma doença qualquer que não tenha presença do capeta. Existe uma atitude muito moralista contra a consciência, impedindo que a maior parte dos seres humanos perceba a existência da patologia, da doença, que os religiosos chamam de pecado. Tal fato já foi mostrado por Freud como sendo um empecilho para atingir o centro da etiologia dos males humanos, quer dizer, o centro da origem. Etiologia significa origem dos males humanos. Vamos ver um trecho de análise. Dr. Kepp, eu acredito que a homossexualidade constitua uma doença. Ele responde, por que o senhor está trazendo esse assunto? O cliente, porque essa patologia traz enorme prejuízo para a sociedade, para o próprio homossexual. De modo geral, os seres humanos pensam que escondendo os assuntos patológicos mais relevantes é um benefício para a humanidade, e não que acontece justamente o contrário, pois tudo que é oculto é predominante. Se uma injustiça social não for revelada, aumenta de força, estourando nas revoluções e até nas guerras. Assim acontece em todo setor, sendo essa a razão de haver o juízo final, com um processo de purificação, para poder se aproximar de Deus, do ser divino. A visão dos erros da vida passada é a garantia, e dessa vida também, é a garantia de um futuro feliz. Então vamos prestar atenção nesses detalhes desse trecho e ouvir bem esse trecho do livro e se aprofundar realizando a sua oração e a sua meditação. Vai lhe fazer muito bem. O Dr. Norberto Kepp, ele realiza esses estudos e ele é muito adiantado em seus livros e no seu material de leitura. Se você puder, você pode até adquirir esse livro. Então, meditando, pensando no melhor para a sua vida, fica com Deus. Na Psicoterapia e Exorcismo. Vamos continuar esse livro do Dr. Norberto Kepp, que é bem interessante.
fala sobre a questão dos bons e dos maus espíritos. A consciência fundamental para o ser humano é da existência dos demônios que estão ao seu redor procurando devorá-lo. Como falou Pedro em sua primeira epístola, na página 1460, pois se não houver esse conhecimento, mais a metade da própria vida não será manejada, não só em cada indivíduo, como também em toda a sociedade. O uso do batismo tem a função de impedir a entrada dos espíritos malignos em cada indivíduo, mas como ele é obrigado a viver em uma sociedade demoníaca, pouco a pouco irá se tornando maligno também. É por esse motivo que o encanto e a formosura da infância e parte da adolescência vai perdendo todo o seu brilho a ponto de não se reconhecer sabendo que a luz bendita está conosco, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser, que o bem, a beleza e a verdade nos envolvam totalmente em todos os corpos e no corpo físico, dando-nos uma proteção infinita e eterna. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente, para nós, para nossas famílias, para todos os seres do universo. Amém. Vamos ler o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estamos lendo trechos curtos para que seja amadurecido esse conhecimento. Um fator muito importante a ser considerado é a questão que o ser humano faz pelo demônio, motivo pelo qual ele odeia qualquer pessoa, exorcista ou não, que se opõe à sua escolha demoníaca. É por essa causa que existe o perigo nos indivíduos que desejam ajudar de receberem ataques de objetos caseiros e até calúnias na vida social, promovidos pelos endemoniados. Dr. Kepp, sofro contínuos ataques em meu trabalho. Quem ataca o Senhor? Meus colegas de trabalho que ouvem calúnias de um parente doente. O leitor poderá observar uma pessoa intrigante, geralmente é dominada por maus espíritos. Vamos dizer que a conduta de intriga caracteriza a principal arma dos malignos para criar todas as confusões em qualquer ambiente. Então, vamos ficar atentos a esse conhecimento para saber, assim, que há muitas interferências intrigantes que atrapalham a vida da pessoa. Agora, concentre-se e medite. Boa tarde a todos. Somos a Casa de Lakshmi e hoje vamos estar lendo, dando continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, que é Psicoterapia e Exorcismo. Estamos lendo devagar, lendo cada parágrafo. Estamos no capítulo 2, A2, página 9. Esse conceito moderno que diz onde pode haver demônios ou onde se trata de uma simples doença é totalmente errôneo. Pois todo ser humano carrega os mais variados sintomas físicos e também espirituais. Por exemplo, fedores, telepatias, pela
pele inteiramente lisa, deformação do rosto ou no próprio físico, levitação, movimento dos móveis e portas, dilaceração dos tecidos, ruídos, percepção de vozes, chamadas, visões. Posso dizer que todos nós temos alguns poderes de caráter fisiológico e psicológico, ou melhor, orgânicos e espirituais, bons e demoníacos. Essa ideia, geralmente de parapsicólogos e cientistas, que as extensões, demônios que determinem indicar se um fenômeno é só fisiológico ou demoníaco, é falsa. Eles existem conjuntamente. Então vamos ouvir esse trecho e vamos nos aprofundar nele. Saber que todos os fenômenos acontecem pelas duas influências, física e espiritual. Vamos ler agora o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. É um livro bem interessante de ser lido. Precisamos nos aplicar e estudar cada vez mais. Neuroses e psicoses também são manifestações demoníacas. Uma fatídica ideia que tem sido cometida é a crença de cientistas e religiosos que alguma manifestação estranha no ser humano pode ser totalmente orgânica e, uma vez ou outra, até demoníaca. Segundo a observação de Malak Martin, que em seu livro Reféns do Diabo, na página 19, traz a opinião de Henri Geslot, exorcista francês, que de 2.000 consultas houve apenas 4 casos de possessão demoníaca, e T.K. Osterreich, que a possessão é um fenômeno extremamente comum, cujos casos abundam na história das religiões. Para não dizer que cientistas e até religiosos hoje em dia procuram trazer o pensamento de que se trata simplesmente de acontecimentos tratáveis por meios medicinais, trazendo grande ajuda aos espíritos malignos para agirem com imensa liberdade em seus afazeres espúrios. Importante verificar esses detalhes e estudar bastante sobre a possessão demoníaca. Vamos continuar no próximo encontro. Estamos na página 9. Procure se aprofundar, meditar e pedir o auxílio dos espíritos protetores. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, que é bem interessante, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos na página 7. O ser humano é que escolhe seus demônios. A ideia de vitimação do mal é bastante confortável, mas o que realmente acontece é o ser humano escolher seus demônios. Vamos dizer que ele os chama ao escolher o tipo de mal para viver. Posso dizer que ser demoníaco algum pode conviver com uma pessoa, se não for solicitado. É por esse motivo que o exorcizado geralmente ataca o exorcista, principalmente usando as próprias energias, para ferir, machucar e até eliminar quem ousa separá-lo de seu companheiro. Pessoa alguma irá para o inferno ou terá uma existência infernal que não seja por sua escolha. O que acontece é que a aceitação do mal ocasiona cegueira em seu entendimento.
pois a maldade é nociva, fechando a percepção. Não é raro notar que esse processo leva os seus possuidores à catarata e até mesmo a consequências físicas, principalmente na visão. Um fato fundamental que os exorcistas não perceberam muito bem é que eles próprios estão sob a ordem dos demônios, em qualquer trabalho que façam. Como podem pensar que estão em plenas condições de contrariar o indivíduo possuído e seus diabos, se eles estão quase na mesma situação? É por esse motivo que os espíritos lembram os exorcistas de seus pecados, desmontando os argumentos e a posição em que se colocam como se estivessem impunes de qualquer consequência que praticaram. A ideia de muitos exorcistas que em cada processo de expulsão existe subtração da sua energia, pagando alto preço, conforme consta no livro de Malak Martin, Reféns do Diabo, página 429, e sequentes. Michel Strong, conclusão. Pode ser explicada através da atitude do religioso, que não estava preparado para ver que grande parte do que fez era mais de acordo com o maligno do que jamais pensara, mesmo que tais acontecimentos estivessem mais de acordo com a vida social do que com a vontade demoníaca. Basta ver as guerras e leis sociais injustas, juros e especulações. No seu trabalho de exorcista, ele acaba por perceber que não estava totalmente distante do exorcizado. Daí o susto ao notar que também está muito mais próximo do demônio do que jamais pensara. Neste caso, vamos dizer que nesse processo ele está principalmente exorcizando a si mesmo, e se não o fizer, não irá aguentar suas consequências. Quando Malak Martin foi visitar o padre Michael Strong, Reféns do Diabo, páginas 429 e sequentes, notou que ele estava com visão dupla, o que significa estar vendo dois aspectos em seu trabalho como exorcista, mostrando que estava inteiramente participando da tentativa de expulsão do demônio em ambos, e o fato de não querer perceber isso o levava ao desastre espiritual e físico. Posso afirmar que toda pessoa que não admite que os demônios existam, ou principalmente que não é influenciada por eles, é a causa de ser inteiramente controlada demoniacamente. Daí o grande perigo dos exorcistas e o cuidado que muitos religiosos têm de entrar nesse setor, pois ao começar com o processo de conscientização, não poderá fazer parada, porque ao serem descobertos, os demônios sentem que começam a perder seus escravos, que de qualquer modo ainda conservam energia escalar, divina, que os alimentava e abrandava a angústia que iniciavam a perder. Vamos dizer que, por mais que rejeitem a energia divina, não podem viver inteiramente sem ela, a não ser sofrendo terrivelmente. Então, vamos prestar muita atenção, ouvir várias vezes esse texto e seguir estudando e se conscientizando que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo deve estar entre nós. Amém. Boa tarde a todos. Hoje vamos continuar o livro do Dr. Norberto Keppe, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos lendo assim trechos bem pequenos para que possamos absorver os estudos de uma forma bem profunda. Precisamos realizar nossos estudos de uma forma tranquila e serena.
Concentre-se. O que acontece realmente com os indivíduos possessos é sempre a ausência de sentimento bom, o pensamento racional, dando força total aos elementos instintivos, com todos os seus efeitos patológicos, ódio extremo, forte inveja e principalmente arrogância com teomania, que redunda em avareza, desejo violento de prazer, fome descontrolada e torpor inveterado e eterno. Posso afirmar que nas psicoses existe mais possessão diabólica do que doença orgânica, que muitos pesquisadores tentam ver em bactérias nos cérebros desses doentes, mesmo que por força de suas condutas tenham deformado sua massa cinzenta. Depois que o ser humano aceitou o delírio de Lúcifer e seus asseclas, pensando que poderia ser o que não é, e principalmente subir acima das estrelas para se tornar um deusinho, caiu de sua condição humana para se tornar um animalzinho, a mais com a existência quase que somente instintiva. É por esse motivo que os artistas pintam os diabos como se fossem animais. De qualquer modo, o que notamos na estrutura social é todo o conjunto de leis e imposição dos poderosos para enjaular, brecar e obrigar os seus habitantes a viver animalisticamente, obedecendo a padrões orgânicos. Estou trazendo neste livro o assunto fundamental sobre a humanidade que até agora não está sendo entendido, com toda a possibilidade de compreender suas falhas e atingir o tão sonhado reino divino para a nossa civilização. Estou tentando mostrar que o motivo principal que nos impede de chegar lá é o entrave que Lúcifer colocou entre nós e Deus. Portanto, se não houver essa conscientização e principalmente sua correção, não sairemos dessa agonia vampiresca dos espíritos malignos. É importante o exorcista perceber que o indivíduo possesso só é exorcizado se aceitar eliminar os seus demônios. É exatamente o processo de conscientização. É exatamente o mesmo processo do psicótico que a melhora vem ao admitir sua insanidade. Aliás, em qualquer tipo de patologia, sucede o mesmo, o que nos esclarece em grande parte a etiologia das doenças, quer dizer, a origem das doenças. Vamos dizer que colocar as desavenças de nossa existência só nos demônios é um processo de fuga da consciência das próprias mazelas. O mesmo acontece se colocar os males apenas na vida física. Então, são os dois lados que temos que observar. Tanto a ideia de que uma pessoa doente só tenha problemas médicos, ou pelo contrário, unicamente espirituais, é patológica e fora da realidade, ocasionando perigo mortal para seu possuidor. Nesse sentido, não apenas o médico pode cometer um engano fatal, como também um exorcista rezando por essa